Provérbios 6, 23, a palavra do Senhor nos diz assim: porque eu dei uma luz, e as repreensões falando conosco, ó Deus, por bondade e misericórdia. Abre o nosso coração, mente, que nós possamos compreender a Tua palavra e tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem para nós nessa noite. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, não permita que os comichões, ó Pai, não permita, ó Pai, que o nosso orgulho venha impedir aquilo que o Teu Santo Espírito tenha de fazer em nossos corações. Pai, damos lugar, abrimos a nossa alma, abrimos a nossa casa, como diz o louvor, ó Pai. Tudo aquilo que não for do Senhor, o Senhor pode tirar e levar para fora. Mas tudo aquilo que é para edificar, para glorificar o Teu nome, meu Deus, para exaltar a Ti, que o Senhor permaneça, meu Deus, e coloque em nossos corações. De forma, ó Pai, que eu como homem não consigo, mas o Senhor, meu Deus, sabe e faz o impossível. Então, ó Deus, eu te peço, mais uma vez, abre nosso coração e mente, em nome de Jesus. Amém? Deixe se sentar. Vamos dar aquela salva de palmas para não perder o costume? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, culto passado, nós ministramos acerca de Provérbios do capítulo 5 ao capítulo 6 e o versículo 11. Culto passado foi um culto mais dinâmico, aprendemos bastante. Prometi que voltaria nesse texto para pregar mais, mas em outra hora. Agora eu quero fazer somente um resumo acerca de Provérbios capítulo de número 5. Se você não pegou o culto passado e quiser, a gente está gravando os cultos, está no canal do YouTube da igreja. Estamos fazendo uma sequência de mensagens, culto a culto, capítulo, versículo, para quem quiser aprender mais acerca de Provérbios. Então tá lá, vai lá. Se você não viu o culto passado, pega lá e dá uma meditada e uma estudada, amém? Mas Provérbios capítulo 5, ele fala sobre o perigo, irmãos. Nós falamos aqui, pareceu o culto de casal. O perigo da mulher estranha e sobre a fidelidade no casamento. Então Salomão, ele adverte seu filho a dar ouvidos à sabedoria, para não cair nas seduções de mulher. Quando a gente fala mulher, não é que seja só o cuidado de um homem para cair na sedução da mulher. Não, fala-se de mulher aqui, o texto está nos chamando a um alerta, todos, homens e mulheres, para seduções do mundo, as seduções daqueles com palavras doces, agradável, que quer nos conduzir à destruição, né? Do versículo 3 ao versículo 5, vai falar sobre isso. E o resultado é morte espiritual. O versículo 8 do capítulo 5 vai dizer que o sábio é aconselhável manter distância da tentação, né? Pois a sedução traz desonra, traz destruição dos bens e destruição da saúde e da paz, né? E aí ele vai continuar dizendo, e em seguida a exaltação à fidelidade conjugal, irmãos, do capítulo 15 ao 19, né, que o marido deve alegrar-se com sua esposa, né, e satisfazê-la nela, em vez de buscar prazeres. Nós falamos bastante acerca disso, né? E o capítulo, ele termina lembrando que Deus vê todos os caminhos, vê tudo, não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus, né? Você pode ocultar do seu irmão, pode ocultar da sua esposa, pode ocultar do pastor, mas Deus tudo vê, né? Então, o capítulo 5, do versículo 21 ao 23, o texto vai dizer que o pecado, o pecador ele será preso, irmãos, pelas próprias iniquidades. E o texto vai dizer que o final é morte, por falta de disciplina. Do capítulo 6, versículo 1 ao 5, ele vai falar sobre o perigo de ser fiador, né? A Salomão alerta contra assumir dívidas ou compromisso financeiro irresponsável, né? Em favor de outra pessoa. E nós aqui falamos e orientamos acerca dessas coisas, né? De ter a prudência de assumir responsabilidade, irmãos, financeira, de quem não tem compromisso, daquele que não pôde controlar.
Tem gente que não consegue controlar. Se você observar que essa pessoa não consegue controlar as suas próprias finanças, como você pode ser um fiador e colocar a estender as suas mãos para ajudar tal pessoa? Aí do versículo 6 ao 11, Provérbios 6, ele vai nos fazer um alerta contra a preguiça, né? Salomão aqui, ele adverte o preguiçoso e manda o preguiçoso ir observar a formiga, né? Mesmo sem chefe ou supervisão, irmãos, ela trabalha com diligência, prepara o seu alimento no tempo certo e garante o seu sustento para o futuro. Ou seja, nós como cristãos devemos ter esse cuidado também, né? Ele vai falar que o preguiçoso, ele vive adiando as suas responsabilidades, buscando apenas dormir, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar. Aí a Bíblia diz que assim vem a sua ruína. A consequência disso é pobreza repentina. O texto diz que como um ladrão, a necessidade vai dominar, a necessidade vai tomar de conta. Então aqui a lição principal é a diligência, irmãos, sobre o planejamento, né? E o trabalho constante, né? Ser honesto, ser trabalhador, né? Trazer provisão, deixar a preguiça de lado, porque a preguiça conduz à pobreza, além de ser pecado. Amém? E aí a gente entra no versículo de número 12. E o texto vai dizer, versículo número 12 de Provérbios 6. Olha o texto, diz assim: o homem de Belial, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Olha só, preste bem atenção no que o texto já começa a dizer. Aqui ele começa a falar, irmãos, sobre o caráter do homem perverso e o que aborrece a Deus. Ele vai nos dar algumas orientações aqui. Aí ele começa dizendo, o homem de Belial. O que é isso? O que é Belial? Belial significa o homem sem valor, o homem perverso, o homem rebelde contra Deus. Aí ele vai dizer que esse homem é vil, e o que anda com a perversidade em sua boca. Não fala apenas aqui, irmãos, de um pecador ocasional, não é um pecado de vez em quando, não. É alguém que faz do pecado seu estilo de vida. Ou seja, ele vive na prática do pecado, é aquele que vive constantemente pecando. Aí o texto vai dizer que ele é perverso e rebelde, que anda com a perversidade em sua boca. Ou seja, nós aprendemos esses dias atrás, a boca revela aquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Efésios 4, 29. Paulo vai nos orientar a não sair de nossa boca nenhuma palavra torpe. Aí, irmãos, algo que me preocupa muito. Isso revela para nós o que realmente somos. O que está dentro do nosso coração revela para nós o que nós realmente somos. Paulo orienta e diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Preste atenção nisso, depois você pesquisa o que é torpe. Mas do que o texto está falando, pastor? De pessoas que vivem mentindo, pessoas que vivem caluniando, pessoas que vivem enganando. Isso demonstra uma pessoa que tem um coração distante de Deus, uma pessoa que tem um coração longe da palavra de Deus. Ou seja, a tua boca, se eu sentar com você e ter uma conversa com você, eu percebo se você está perto ou se você está distante de Deus. Por quê? Porque a palavra, a boca, aquilo que você fala, sai daqui, ó. E a boca fala do que o coração está cheio. Se você senta com um crente cheio de Deus, irmãos, dependente do que você estiver falando, toda a conversa, a condução leva para o final, que é que? Deus.
Tem gente que fala para mim, mas tudo que você vai falar, você vem e põe a Deus no meio, eu já sorto. Eu falo, a boca fala do que o coração está cheio. Meu coração está cheio de Deus, então eu preciso transmitir e falar sobre Deus. Mas aqui é um alerta, irmãos, e um cuidado enorme para quem vive mentindo, para quem vive caluniando, palavras torpes, palavrões, palavras de baixo calão, ofensas. Esse cuidado que o texto está nos chamando a ter. A palavra, ela tem poder. A Bíblia diz que pela palavra de Deus todas as coisas foram construídas. Lembra de Gênesis 3? Ela tem um poder, Tiago fala que a palavra ela tem poder para dar vida e para também trazer a morte, para matar. Como isso, pastor? Dependendo da tua palavra, você gera vida em alguém ou você mata alguém. Mata alguém como, pastor? Pode ser até física, mas principalmente espiritualmente. Lembra de Gênesis 3? A serpente, ela enganou Eva com o quê? Com palavras, e palavras mentirosas. Ou seja, Satanás usou a palavra para destruir Adão e Eva lá no Éden. Deus disse pela palavra, não comereis da árvore da vida, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão. Aí o que Satanás fez? Deus disse, se você comer, certamente morrereis. Satanás com sua astúcia chegou e disse através da serpente, se comerdes, certamente não morrerás. Se você comer, você será semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Qual foi a palavra de Deus? Primeiro, se comeu vai acontecer o quê? Certamente. Aí Satanás vem, com astúcia, muda a palavra e diz, se comer, certamente não morrerás. Agora veja, projeta para mim João 8,44. E preste atenção nisso, crente, santo de Jesus. Entenda algo aqui muito importante e poderoso e que Cristo Jesus nos ensinou. Aqui você vai perceber uma coisa muito séria. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Jesus ele está falando com os fariseus, com alguns homens, e no versículo 44 de João 8, ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por quê? Não há verdade nele. Quanto ele prefere o que, irmãos? A mentira. Fala do que ele é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. A gente pensa que quando se fala, o Satanás é o pai da mentira, muitos tendem a isso como um ditado popular, mas não, o próprio Cristo Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, ou seja, aquele que vive com a mentira na boca é filho de quem? Pronto. Então vigia, crente, porque se você vive mentindo, você não é filho de Deus, você é filho do... você não quer falar não, né? Se você vive mentindo, você é filho de quem? Diabo. Pastor, quem disse isso? Jesus. É nesse contexto aqui que eu sempre digo, tem gente que fala assim, eu preciso mudar tanta coisa, eu preciso parar de mentir, vamos usar o texto da mentira, eu preciso parar com isso, eu preciso parar daquilo, para mim ir para Jesus. Ei, entenda, é nesse contexto que Jesus fala, vocês dizem que é filho de Abraão, Jesus falando para os fariseus, mas vocês são filho do diabo, e são escravos. Aí eles falaram, mas como somos escravos? Nós somos filhos de Abraão, somos livres. Jesus falou, não, vocês são escravos do pecado. Aí ele disse, se eu, o filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, quem liberta o homem e a mulher não é a sua própria força, é Jesus, irmão.
Então, se você precisa ser liberto de algo, peça forças a Deus. Fala: Jesus, eu preciso ser liberto. Aí é nesse contexto que Jesus está falando: vocês não são libertos, vocês são escravos e filhos de Satanás. Você entende o perigo da mentira? Um crente jamais. E olha, irmãos, tem hora que eu sento para conversar, eu já falei isso aqui, com certas pessoas. Aí ela conta uma história para mim. Sabe o que dá vontade de fazer? Pegar um óleo de peroba e falar assim: passa nessa cara de pau sua, porque você está mentindo na minha cara, e o Espírito Santo está aqui no meu ouvido falando: é mentira, irmãos. Aí a gente tem que ouvir uma barbaridade, cada coisa do arco da véia. Vigia com as suas palavras, vigia com o que você fala, vigia com aquilo que sai da sua boca, vigia com esses tipos de pessoas que vivem mentindo, que vivem. Eu estava falando hoje com a minha esposa, eu conheço um rapaz, gente boa, menino trabalhador, homem, tá? Mas de 10 palavras que ele fala, 20 é mentira. E o interessante é que o mentiroso, irmãos, ele mente tão firmemente que parece que até ele acredita na mentira dele. É por isso que tem verdades que parecem mentira, e tem mentiras que parecem verdade. Aí lembra do que eu sempre falei aqui, já falei, vou voltar a falar de novo. Do ator e do pastor. O pastor convidou o ator, isso é fato, verdade. O pastor convidou o ator para ir num show dele, num culto. Aí o ator falou assim: eu vou no culto se você for no meu show. O pastor falou: top. O pastor foi no show, o show começava às 19 horas, começou às 19 horas em ponto, tudo bonitinho, tudo organizadinho, tudo certinho. Teve lá o seu teatro, lá as pessoas ficaram comovidas, aplaudiram: nossa, que lindo, perfeito. Horário para acabar, acabou no horário em ponto, certinho, tudo beleza. Acabou o teatro, o pastor foi lá: olha, parabéns, que bonito, chique. O pastor falou assim: obrigado, pastor, agora eu vou cumprir o compromisso, vou lá na tua igreja. Que hora começa o culto? 19 horas. O ator, 10 para 19, estava lá sentado. 19 horas, nada de iniciar. 19h10, nada de iniciar. 19h15, nada. 19h20, aí de repente chegou o músico, foi, ligou os instrumentos, fez um barulheiro, beleza. Resumindo, o culto que terminava às 9 horas, acabou 10h30. Tudo bagunçado, o som, tudo. Acabou o culto, o pastor foi no ator: e aí, você veio, né? Vim, pastor. E aí, gostou? Ele falou assim: sinceramente, pastor, não. Ele falou assim para o pastor: isso tem que mexer conosco. Ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, eu vivo uma mentira e transmito ela como se fosse uma verdade. O senhor vive uma verdade, mas está transmitindo como se fosse uma mentira. Você entende isso? Nós vivemos, irmãos, a mais pura verdade da face da terra. Então viva ela com a verdade verdadeira, não viva como uma verdade mentirosa. Porque tem gente que pensa que mentir é só falar da boca para fora, só aquilo que você pronuncia. Não, aquilo que você vive também é demonstrado como verdade ou como mentira. Se não, veja o versículo de número 3, vamos continuar, meu Jesus, vamos embora. Olha o que o texto diz dessas pessoas: elas acenam com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Está vendo só? Não é somente com a palavra, mas aqui mostra alguém manipulador, irmãos, usando gestos secretos. É pessoas que, olha só, naquela época, irmãos, os criminosos, eles combinavam os seus crimes através de sinais. Aí Salomão pega esse contexto e aplica isso em nossa vida. Isso fala de
geralmente de quem vive fazendo intriga, irmãos. Pessoas que agem escondidas, sabe, no oculto ali, só, ninguém pode saber, só eu e você, o que nós combinamos. Isso é ações de pessoas traidoras. Com ações, com gestos, você transmite traição. Lembra de Judas? Como foi que Judas entregou Jesus? Um beijo. Os fariseus, os sacerdotes disseram: como nós vamos prender ele? Como é que nós vamos saber quem é ele? Judas falou assim: eu darei um sinalzinho. Eu chegarei e darei um beijo em seu rosto. Então até com sinais nós traímos. Versículo 14 diz assim: no seu coração há o quê? Perversidade. Perversidade continuamente maquinando o mal, anda semeando contendas. Olha isso, irmãos, o problema aqui não está apenas também nas ações, mas também no coração. O perverso, ele vive planejando o mal, vive maquinando em seu coração. Aí lembra que a gente falou, Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. Nós devemos tomar cuidado, porque tem coisas que brotam em nosso coração, que não é a verdade, que não é da forma que você pensa, da forma que você deseja, da forma que você quer. Vigia muito acerca do que o seu coração maquina e planeja, as suas vontades. O texto aqui está falando, irmãos, de pessoas que, meu Deus, Tiago 3,16. Tiago vai falar, irmãos, de pessoas invejosas. Onde há inveja, há espírito faccioso. Tiago vai dizer. Olha lá. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então preste atenção nisso. Quem gosta de criar divisões, irmãos, está fazendo a obra de Satanás. Quem gosta de criar facções, tem um espírito invejoso, ele não se contenta em ver a obra. O que mais nós vemos hoje em dia é isso. Pessoas que, sabe, não se contentam, não quer ajudar a obra, não quer fazer o reino crescer, o nome de Deus ser glorificado, e elas, não sei, por inveja, por puro espírito faccioso, o que ela faz? Ela levanta uma contenda e direto tem isso. A igreja se racha, parte no meio, há uma divisão. Por quê? Porque um espírito faccioso levantou uma contenda entre os irmãos. O cuidado com isso, irmãos, deve ser muito grande. Lembra de Absalão? Absalão, quando ele queria tomar o reino de seu pai, em 2 Samuel 15, ele foi para a porta da cidade e começou a dizer: o meu pai não julga como deveria, o meu pai não faz como... Olha, Absalão, seu filho, meu pai não conduz o reino como ele deveria, eu conduziria melhor, eu faria diferente. Absalão levantou um monte de pessoas para chegar e aplaudir e falar: esse é o rei que nós precisamos. Preciso te contar o resultado. Lembra como morreu Absalão? Pendurado num galho, entre o céu e o inferno. Provérbios 15:16, Provérbios 6:15, olha o que Deus diz: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. O juízo de Deus, irmãos, pode parecer demorado, mas ele chega, e muitas das vezes chega de repente, quando você menos espera. Quando pensa que está tudo bem, tudo tranquilo, de repente o juízo de Deus chega. Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso ele
ceifará. Por quê, pastor? Porque de Deus não se zomba, irmão. Tem gente que faz tanta bagunça e pensa que vai ficar impune. Não, não vai. O Deus que tudo vê, um dia vai descer a espada do juízo dele. E aí, meu queridão, não tem como você fugir. Lembra? Se você for no céu, lá é sua morada. Se você pegar a sua cama e levar lá no inferno, a Bíblia diz que lá ele está. Se você subir, pegar e entrar para o mar e for no mais profundo do mar, a Bíblia diz que até lá a mão dele alcança. Então cuidado, vigia muito, porque aquilo que você faz para o seu irmão, volta para você. Aquilo que você fala contra o seu irmão, aquilo que você lança como palavra contra alguém, volta para você. É o famoso apontar o dedo. Quando você aponta o dedo para quem, tem quantos dedos apontados para você? 3. Lembra de Amã? Amã preparou a forca para Mordecai. E quem morreu na forca? Amã. Esther 7. Nosso Deus, irmãos, ele é justo. O homem, a justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus nunca falhará. Rapaz, esse relógio parou, quebrou, ah não, tá certo, né? O horário tá certo. Eita glória. Hoje Deus falou assim, não, vou dar uma segurada nesse relógio. Agora, irmãos, vamos para uma parte muito séria. Preste atenção no que Provérbios 6,16 diz. Olha isso. Esse é um versículo muito famoso. E eu queria um dia pregar só nele, mas deixa estar. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olha só, o texto está dizendo que Deus odeia essas práticas. E são pecados, irmãos, ligados ao orgulho, mentira, destruição. E devemos, olha só, devemos odiar aquilo que Deus odeia. Vamos ver quais são essas práticas a qual Deus odeia. O Senhor aborrece, odeia 6, e a 7ª a sua alma abomina. Versículo 17, vamos ler o 17 inteiro, depois a gente fala sobre cada uma. Olhos altivos, línguas mentirosas e mãos que derramam o sangue inocente. Primeiro, olhos altivos. O que significa isso, pastor? Pessoas orgulhosas, né? Tiago 4,6, a palavra vai dizer que Deus, ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas os humildes ele faz o quê? Ele dá graça. Deus odeia, Deus abate, Deus derruba o soberbo. Aqueles que se acham mais do que alguém, aqueles que pensam, né, que é mais do que alguém. A Bíblia fala que nós, irmãos, se queremos ser alguma coisa no reino de Deus, nós temos que ser o menor, nós temos que servir, nós temos que... Aí tem pessoas que têm uma soberba tão grande que acha que é o tal. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu sou. Tome cuidado para que Deus não te derrube. Quando fala bater aqui é passar uma rasteira, é dar um tombo bem dado mesmo. Porque Deus resiste, Deus odeia quem é soberbo. Quando você é humilde, você se assemelha a Jesus. Mas quando você é soberbo, você se assemelha a Satanás. Palavra difícil. Jesus era humilde, Satanás era soberbo. Isaías 14 vai falar sobre isso. Lúcifer caiu por conta do quê? Do seu orgulho. Lúcifer queria ser igual a Deus.
Eu acho lindo, e o pastor Eliseu fala isso. Lúcifer queria ser igual a Deus. Jesus, que é Deus, disse: eu descerei e serei semelhante aos homens. O que aconteceu com o soberbo que quis ser igual a Deus? Caiu. E o que aconteceu com aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor, mas que disse: vou me humilhar, vou ser humilde. O que aconteceu com ele? Subiu, e hoje a Bíblia diz que o nome dele é acima de todo nome, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a ele. Segundo aqui, ele fala sobre a língua mentirosa. Lembra? Ele que é mentiroso é filho de Satanás. Irmãos, tomem cuidado. Não é porque nós vivemos no tempo da graça que tudo é de graça, não. E não é bagunçado, não. Lembra de Ananias e Safira? Por que Ananias e Safira morreu? No tempo da graça, dentro da igreja, na hora da oferta. Porque mentiram. Pedro disse: porque mentisse ao Espírito Santo, você vai morrer. Para você ver o cuidado, o perigo que é a mentira. Se você mentir, irmãos, você corre o risco de morrer dentro da igreja, no ato do culto. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Essa é a segunda coisa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, 13. Não matarás. Aí vamos continuar. No versículo 18 diz assim: coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr ao mal. Ou seja, aqui coração que maquina pensamentos viciosos são corações perversos, né? Como a gente já vem estudando, o pecado nasce primeiro no coração. Marcos 7, 21 e 23, a Bíblia diz que porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, do interior. É de dentro que se planeja o mal. Aí ele vai falar do outro, que é os pés que correm para o mal. São pessoas sempre prontas, irmãos, para pecar. Nós devemos correr para Deus e fugir do pecado. Mas tem pessoas que correm para o pecado e fogem de Deus. É a vida inteira Deus chamando: vem para mim, e a pessoa corre. Jesus chamando: vem, ser salvo, e a pessoa corre. Jesus chamando: vem para a igreja, vem para os meus caminhos, vem para os meus pés, e a pessoa corre. Aí um dia Jesus vai chamar pela última vez, e os santos serão arrebatados. Aí todos aqueles que ficarem vai querer correr para os pés de Jesus, mas aí será tarde. Aí Jesus fala assim: não, a oportunidade de correr era antes. O momento que você teve para correr para os meus pés, você correu para o pecado. Agora, meu irmão, já era. Então pare de correr para o pecado, para as coisas do mundo. Corre para Deus, corre para Jesus. Devemos correr sempre para Jesus. Versículo 19: a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Aqui está a sexta e a sétima. Sexta, testemunhas falsas, irmãos. Êxodo 20, 16, não dirá falso testemunho. Está lá também, os 10 mandamentos, no decálogo. Homens não tinham que questionar e falar nada contra Jesus, porque ele era santo em tudo que fazia. Não se achou pecado nele. Para crucificar, o que tiveram que fazer? Levantar falsos testemunhos, mentira. Que a nossa conduta seja igual a de Cristo Jesus. Se quiserem falar, irmãos, deixa falar.
Se quiserem caluniar, deixa caluniar. Jesus foi caluniado, Jesus levantaram falsos testemunhos dele. Ele foi crucificado com falsas testemunhas. Que a nossa conduta seja igual a de Cristo. Se tiver que alguém falar algo de nós, terá que inventar. Porque nós andamos em retidão na luz, segundo as Escrituras e aquilo que Deus manda. Aí então, meu querido, se você faz isso, deixe falar, deixe dizer o que quiser. Se você deita a sua cabecinha no seu travesseiro e tem paz, que Deus sabe de todas as coisas, dorme tranquilo. Não perca a sua paz, não perca o seu sono, não perca a sua tranquilidade por causa de pessoas que levantam falso testemunho contra você. Ei, deixa falar. Aí o último, aquele que semeia contenda. Este é o último pecado. Por quê, pastor? Porque Deus abomina. Porque esse pecado, irmãos, aquele que semeia contenda, o semeador, ele destrói famílias, ele destrói igrejas, ele destrói amizades. Você vê que todos os 6 são sérios. Aí ele vai no 7º e fala que Deus abomina, que Deus... Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Romanos 12, 8, Paulo diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Semear contenda, irmãos, é um pecado que Deus abomina, é algo muito sério, e o castigo é grande. Lembro-me de Corá, Datã e Abirão, em Números 16. Corá, Datã e Abirão, ele promove, irmãos, uma divisão contra Moisés e sofrem o juízo de Deus. O negócio foi tão sério, irmãos. Eles juntaram os 3 a patotinha e falaram: vamos levantar contra o pastor Moisés. Aí eles levantaram e lideraram uma rebelião contra Moisés, irmãos, questionando o que? A autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Aí o que aconteceu com Datã, Corá e Abirão? Quem lembra? A terra se abriu. Sabe o que dá a entender aqui, irmãos? É o único relato que sabe o que eu entendo aqui. Corá, Datã, Abirão, todos os seus, tudo aquilo que era deles, caíram no inferno ainda vivos. Deus abriu, fendeu a terra e a terra engoliu todos eles. Por conta de quê? Se levantou contra aquele que Deus instituiu para governar. Aí você pensa e olha assim: ah, pastor, isso aí, né, levantar contra o pastor, o negócio é sério. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que toda a autoridade, ela é o quê? Instituída por quem? Por Deus. Sabe o que nós devemos fazer pela autoridade que o próprio Deus instituiu? Orar, Diácono Douglas, é isso mesmo. Parece que não, mas o nosso presidente é uma autoridade constituída por Deus. Então você nunca deve amaldiçoar, nunca deve xingar, nunca deve falar. Tem gente que fala tanta coisa. Sabe o que nós devemos fazer, irmãos? Orar. Se você não concorda com algo, ore, fala para Deus: Deus, mude a situação, mude o negócio, mas nunca se levante contra uma autoridade que Deus instituiu. É dessa forma que nós queremos mudança no nosso país? Amaldiçoando os nossos líderes? Aí eu vou lá para, se não me falha a memória, 1 Crônicas ou 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, aí Deus fala o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei a sua terra. Meu Deus. Números 12. Miriam e Arão. Estavam os dois lá. Um criticando, um falando mal de Moisés para o outro. Miriam e Arão eram o que de Moisés? Irmãos. Aí estava lá Miriam e Arão falando mal de Moisés. Moisés é isso, Moisés é aquilo. Moisés casou com uma mulher cuxita e tal. E além de ainda falar mal da esposa de Moisés, da esposa de Moisés, aí Miriam e Arão falaram assim, porventura, Números 12, 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, Miriam e Arão estavam, os dois irmãos de Moisés, maquinando, sabe? Aí o que aconteceu, irmãos? Deus lá do alto céus ouviu essa conversa. Aí papai falou assim, Miriam, Arão, chama Moisés e vai para a tenda. Chamou os três lá para a tenda da congregação. Ali Deus declarou, irmãos, que os dois falavam. Deus olhou para Moisés, Arão e Miriam e disse para Moisés, Arão e Miriam: olha só isso. Moisés, olha o texto para mim, eu quero que ele leia. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três sai a tenda da congregação. E eles saíram, eles três. Aí o que aconteceu? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. Aí o que aconteceu? Olha isso. Ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, ou seja, Miriam achava que era profetisa. Eu sou a profetisa, Deus fala através de mim. Aí olha só, Deus já descredenciando Miriam. Deus já falou: se entre vós houver profeta, é mais ou menos assim, eu desconheço se tem algum profeta entre vós, mas se entre vós houver um profeta, aí Deus disse: eu, o Senhor, em visão a ele falarei, conhecereis um em sonho, ou seja, eu falarei por sonho ou por visão. Aí ele disse assim: mas com o meu servo Moisés não é assim. Com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, olha o versículo 8, boca a boca falo com ele de vista e não por figuras, pois ele me vê semelhança do Senhor, porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés. Deus disse para Miriam e Arão: se eu tenho que falar alguma coisa com vocês, eu falo por visão ou por sonho, mas com o meu servo Moisés eu falo tete a tete, cara a cara, olho a olho, boca a boca. Como vocês podem falar algo do meu servo Moisés? Qual foi o resultado disso, pastor? Vamos continuar o texto, saber o que aconteceu. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se, e uma nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era o quê? Como a neve, e o olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. O resultado da rebelião de Arão e Miriam ficou leprosa. Aí o que aconteceu? Arão correu para Moisés e disse, pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente,
e com que havemos pecado. Pediu para que a Moisés orasse. Ora, não sabe ela como um morto. Pulou? O que está aí? Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Aí o que aconteceu? Clamou, pois, o Senhor, clamou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo que cure-as. Para resumir, Moisés intercedeu, e pela intercessão de Moisés, Miriam foi curada. Mas foi necessário ela passar 7 dias reclusa por conta daquilo que se fez, levantando contra um homem de Deus. Meu irmão, Deus, Ele defende aqueles que Ele chama. Quem aqui é chamado por Deus? Não, vou perguntar de novo. Quem aqui é chamado por Deus? Você tem certeza que você é chamado por Deus? Então fique tranquilo, que quando murmurarem contra você, quando se levantarem contra você, quando quiserem te derrubar, quando quiserem te passar uma rasteira, ei meu irmão, fique em paz. O Deus que tudo vê vai trazer a juízo todas as coisas. Inveja e murmuração e essas coisas, tudo tem consequência. Mas aqui eu aprendo algo muito lindo com Moisés. Moisés é um exemplo para nós, um exemplo de humildade. Imagina só, se fosse nós, o que você fazia, irmão? Seja sincero, se você soubesse que alguém estava traindo, querendo te dar uma rasteira, querendo te derrubar, aí você fala assim: miserável, agora, né? Ficou leproso, aí você ia falar assim: agora é a hora que eu te pego, a hora que você está na... Aí Moisés vai o que? Intercede por eles. Então, irmãos, quando alguém vira a ruína por conta de algo que fez a você, não se alegre, interceda por ele. É Estevão morrendo apedrejado e seguiu o exemplo do nosso espelho Jesus. Estevão tomando pedrada, olhou e disse assim: Senhor, perdoa-os, não lhes imputes esse pecado. Isso é ser semelhante a Cristo. Quem fez isso lá na cruz do Calvário? Jesus. Jesus olhou para aqueles que estavam crucificando e disse: Senhor, eles não sabem o que fazem. Não os imputes esse pecado, perdoa-os. Então, resumo, irmãos, dos 7 pecados mencionados. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que planeja o mal. Quinto, pés que correm para o pecado. Sexto, testemunha falso. E o sétimo, quem semeia contenda entre os irmãos. Amém? Vocês já estão cansados ou posso continuar mais um pouquinho? Olha, vocês não vêm com falsidade não, hein? Se eu não me engano, irmãos, não lembro se era Agostinho. Ele varava as noites meditando, e eu sei que um culto como esse é cansativo. Nós forçamos um pouco a mente, é um culto diferente. E ele quando ia estudar, ele estudava nas madrugadas, e ele colocava uma bacia de água, colocava os pés, molhava um lenço, molhava o lenço e colocava na nuca para não dormir, porque eu sei que dá sono. É uma guerra física e espiritual. Porque Satanás, ele quer te impedir de você ouvir a palavra. E eu sei que uma quarta-feira como hoje, imagino que muitos estejam cansados. Então fique tranquilo, eu sei que é difícil, mas em nome de Jesus Cristo nós vamos prosseguindo e Deus vai nos dando graça. Amém? Capítulo de número 7, irmãos. Vamos agora correr um pouquinho, vou ver se eu consigo terminar o capítulo 7, vou ser bem rápido. Provérbios 7, 1. O texto vai dizer assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Mais uma vez ele chama aqui para obedecer e esconder. Esconder-se no coração significa guardar, proteger, né? Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti.
Ou seja, quem enche o coração da palavra cria resistência contra o pecado. É o que a gente sempre fala. Alimenta-se da palavra, estuda a palavra, medita diariamente, faça o seu jejum, faça uma consagração para que você possa vencer os pecados. Aí o versículo 2 vai dizer assim: guarde os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Olha isso, guardar os mandamentos e viverás. Guarde a lei do Senhor como a menina dos olhos, a pupila dos olhos. Ou seja, a parte mais protegida do corpo é a menina, né? É aquilo que é mais sensível. Aí o texto está falando sobre isso, sobre guardar a palavra, compara a esse cuidado tão grande que nós devemos ter como a nossa visão. Ou seja, proteja a palavra de Deus como algo preciosíssimo para você. Nunca deixe de estudar. O versículo 3 vai dizer: ata-os em teus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Ou seja, os mandamentos, irmãos, devem influenciar as nossas ações, os dedos, aquilo que nós fazemos com os dedos, e também o coração, que é o nosso sentimento, né? A palavra deve ser praticada, não apenas conhecida, como a gente sempre vem falando nisso. O cuidado que nós devemos ter até nas ações, quando fala dos dedos, é as simples coisas, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós movemos, deve guardar a palavra. Imagina nas outras coisas demais. O versículo de número 4 diz: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parente. Ou seja, mais uma vez, o texto está falando sobre a sabedoria. Ela deve ser tão próxima a nós como o membro mais querido da nossa família, como o membro mais chegado da nossa família. Salomão faz essa comparação. Ou seja, você consegue passar um dia sem falar com uma pessoa que você ama? Marido com a esposa, quando não está brigado, consegue passar um dia sem falar com ela? Quando está brigado, fica semana, mês, né? Se deixar até ano, né? Mas quando não está brigado, você consegue passar um dia sem falar com o seu filho? Vamos melhorar? Não. É isso que o texto está dizendo. Não passe um dia sem falar com Deus, sem meditar. Tenha intimidade diária com o Senhor, tenha sabedoria, busque a sabedoria de Deus. Versículo de número 5, o texto vai dizer, meu Jesus, para te guardarem da mulher. Olha, ele já alerta, cuidado, mais uma vez. Salomão várias vezes repete vários provérbios acerca dos cuidados que nós devemos ter, e muitos deles, né, voltado para essa área sentimental, área sexual. Ele diz: para te guardar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com palavras. A mulher estranha, mais uma vez, representa a sedução, irmãos, não só da mulher, mas a sedução do pecado, né? Como eu disse, a gente leu e volta mais uma vez, a arte de se gravar falar várias vezes. Ou seja, o pecado sempre começa com palavras agradáveis, o final é destruição, o final é a morte, né? Aí vamos ler do 6 ao 9, olha o que o texto diz, capítulo 7, versículo 6 ao 9, para que não pondes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca, longe dela seja o seu caminho, e não te chegues à porta de sua casa, para que não des a outrem a tua honra. Meu Deus do céu, estou lendo o versículo 6, vocês me ajudam aí, gente. Eu estou lendo versículo 6, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6 a 9. A mente do pastor já está ficando cansado. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, ao findar do dia, na tenebrosa noite,
e na escuridão. Olha aqui, Salomão, ele observa, irmãos, da janela da casa dele, um jovem inexperiente andando perto da casa de uma mulher adúltera. Salomão relata isso aqui, ao anoitecer, à noite. Preste atenção que o jovem aqui, ele fala que o jovem não caiu por acaso, irmãos. Ele colocou-se perto, ele ficou rodeando a casa da mulher adúltera, perto da tentação. Aí o que aconteceu? Ele caiu, ele entrou. 1 Coríntios 15:33 vai dizer assim que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Ou seja, aquilo que você fica rodeando, que te leva à sujeição ao pecado, é muito perigoso. Ou seja, texto aqui está falando de não frequentar lugares, irmãos, onde você sabe que você está sujeito à queda. Procure evitar, procure não ir. Tem gente que brinca com o pecado, acha que está forte. Aí Paulo fala sobre o cuidado, quem está em pé, cuidado, para que não caia. Ou seja, para que eu, que era um ex-alcoólatra, vou para uma festa de amigos meus que só tem cachaceiro? Evita isso, foge disso, foge desse perigo de ficar rondando, beirando o pecado. Lembra do que eu falei? Ló, ele ficou rondando Sodoma. Primeiro ele olhou e viu, depois ele foi e armou suas tendas, beirando Sodoma. Quando pensa que não, Ló estava lá, morando dentro de Sodoma. Ou seja, tenha esse cuidado, irmãos, para que nós evitamos cair no pecado. E eu paro aqui, irmãos. Provérbios capítulo 7 até o 9. Próximo culto nós daremos continuidade.